aqui para mais um exemplo. Ó, é o exemplo 1 aqui dessa nossa segunda aula de hoje, tá? Eu tenho aqui mais uma vez um circuitinho, um circuito elétrico com essa cara, tá? E o objetivo é calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B, tá? Desse circuito, esse ponto A aqui e esse ponto B. Só que nós temos um circuito que tem uma cara extremamente complicada, uma cara extremamente complexa. Então, o que a gente vai fazer? A receita de bolo de sempre, tá? Sempre, primeiro você determina os nós do circuito, depois de determinar os nós, você dá nome para os nós, isso define os potenciais elétricos, e depois a gente vem resolvendo o circuito. Ou, se for necessário, faz o redesenho do circuito. Professor, quando que eu vou saber, quando que eu sei se eu preciso redesenhar o circuito ou não? Não tem que saber. Se você conseguiu olhar, visualizar as informações que estão à disposição, beleza, ótimo, maravilha. Agora, se você não visualizou, então você vai precisar fazer o redesenho do circuito, tá? Mas para isso, eu vou te dar também um exemplo desse tipo de situação. Primeiro, vamos começar aqui com o nosso exemplo 1, vamos lá. Primeiro passo, determinação dos nós do circuito. Então, ó, primeira coisa, os nós. Veja que eu defini como nós esses 4 pontinhos vermelhos, mas esse aqui, olha, não é um nó. O nó é sempre o encontro de 3 ou mais fios. Aqui eu tenho só 2 fiozinhos. Então isso é só um ponto de curva, tá? Não serve para mim, não vai ser encarado por nós como um nó. Depois de determinados os nós, o próximo passo é dar nome aos nós. Veja que entre esse ponto A e esse primeiro nó não existe resistência elétrica, então posso chamar ele de A. Mas também é o único, porque olha, de A para baixo tem resistência, para cá tem resistência, aqui tem resistência, aqui tem resistência, aqui tem resistência. Então, esse nó aqui vai ser A, mas os outros vão ter que ter nomes diferentes. Então, olha só como aqui fica. Fica assim, ó. Esse aqui vai ser o A, esse nó aqui de cima eu chamei de C, esse aqui da frente eu chamei de D, esse aqui de baixo eu chamei de E. Professor, e se eu trocar esses nós de lugar? Se, por exemplo, aqui embaixo eu colocasse o D e aqui no fundo eu colocar o E, faz alguma diferença? Nenhuma. Talvez o desenho que eu vou montar depois que eu for fazer o redesenho do circuito pode ser diferente do desenho de um amigo meu, mas a cara da resistência equivalente vai ser a mesma cara para qualquer um desses circuitos. Não tem problema, tá? Determinados os nós, então o que a gente consegue visualizar aqui com bastante facilidade? Ó, esses dois resistores de 4 e de 2 ohms, eles não estão com nenhum nó entre eles. Se não existe nó entre eles, automaticamente eles estão associados em série, né? E estão associados, esse conjunto está associado entre esse nó D e o nó E. Mas antes de passar para esse próximo passo, vamos juntar logo esses dois para facilitar a vida? Os dois estão associados em série. Quando está em série, a gente faz a soma das resistências de cada um dos resistores. Vai dar para mim, portanto, um resistor de 6 ohms, tá? Bom, deixa eu redesenhar ele, ó. Redesenhando vai ficar assim. Um de 6 ligado entre D e E, aqui assim, ó. E veja que esse outro de 6 aqui do meio do caminho tá ligado entre D e E também. Ou seja, esses dois resistores de 6 estão ligados em paralelo. Professor, e esse de 6 e esse de 3? Não estão em paralelo, não. Por quê? Veja, os nós desse de 3 são C e D. Os nós desse de 6 são C e E. Os nós desses dois aqui são comuns, E e D. Então aí eu defino eles como estando associados em paralelo. Juntando os dois em paralelo, como são dois iguais, pega um deles, divide pela quantidade deles. São 2 de 6, então 6 dividido por 2 vai dar 3 ohms pra gente, tá? Então, para eu continuar andando aí com esse troço, deixa eu redesenhar esse conjunto de 6 agora com o resistor de 3. Fica assim, ó. Mais ou menos desse jeito, tá? Ótimo. Então, ó, veja que aquilo que era um nó D, agora não é mais um nó. Não é um encontro de 3 ou mais fios. Se esse ponto D, ele continua sendo um potencial como outros diversos do circuito. Mas se ele deixou de ser um nó, significa que esses dois resistores de 3 ohms
estão associados, portanto, em série. Já que eles estão em série, resistência equivalente, é só somar os dois. Juntando os dois aí, a gente vai ficar com uma resistência de 6 ohms, tá? Essa resistência de 6 ohms, ela está conectada entre os pontos C e E. Mas para facilitar a visualização, vamos desenhar de novo. Olha só. Desenhando de novo o circuito, aquele resistor de 6 ohms que a gente tinha acabado de encontrar, conectado entre C e E, agora está em paralelo com esse resistor de 6 ohms aqui, que também está entre C e E. Professor, e os outros dois? Os outros dois não, ó. Esse de 3 está ligado entre A e C, esse de 6 está ligado entre A e E. Entre C e E, só esses dois. Logo, eles estão em paralelo. Já que estão em paralelo e são iguais, pega um deles, já que são só dois, divide por 2. 6 dividido por 2, 3 ohms, tá? Vou redesenhar. Nossa, professor, mas já enchi o saco de redesenhar isso. Calma que a coisa piora. Então, só continua. Vamos lá. Então, ó, redesenhando agora 3. Esse ponto C, que era um nó, agora é encontro de apenas 2 fios. Não é mais um nó. Se não é mais um nó, esse resistor de 3 aqui, assim como esse de 3 aqui, agora os dois estão associados em série. O que eu faço? Somo os dois. 3 mais 3, um resistor de 6. Redesenha só para não perder o costume. Fica assim, ó. Esse de 6, que é aquela soma que a gente acabou de fazer, em paralelo com esse outro de 6. Por que eu sei que está em paralelo? Estão conectados entre os nós A e E. Já que os dois estão conectados entre os mesmos nós, estão associados em paralelo. Como os dois são iguais, então pega um deles, divide pela quantidade deles, 6 dividido por 2 vai dar 3. Esse de 3 agora, olha só como é que o nosso circuito vai ficar. Ó, mais ou menos assim com essa cara. Um resistor de 3 ohms. Ah, aqui tinha aquele ponto E de antes. Só que esse ponto E não é mais um nó. Se não é nó, esses dois resistores estão associados, portanto, em série. Então, 3 mais 1, já que está em série, vai dar um resistor de 4 ohms para a gente. Tá? Resistência equivalente, portanto, entre os pontos A e B, ou pontos de entrada e de saída do circuito, 4 ohms. Tudo bem, meu povo? Beleza? Então tá bom. Acompanhe o segundo exemplo para a gente dar um pouquinho mais de emoção aqui para a nossa vida. Se liga lá.